Nós vamos se colocar de pés, por favor. Nós vamos ler nas Escrituras. Ela fica em São Mateus, capítulo 21. Vamos ler o verso 23 até o 27. São Mateus, capítulo 21, verso 23 até o 27. Está escrito assim: chegando ao templo, cercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade faz isto? E quem te deu tal autoridade? Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o credes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Pai Celestial, a tua palavra é mais importante do que a vida. Não existe lugar para tomar o lugar dela. Nada. A palavra é aquilo que Davi disse, é a nossa benignidade. Senhor, deixa-nos absorver esta palavra através do Teu Espírito. Termos a revelação dela. Obtermos, Senhor, o conteúdo desta verdade direto, revelada por Ti. É no Teu nome que o pedimos. E também, Senhor, que cada pessoa que ouvir a Tua palavra, enquanto ela está sendo ministrada pelo anjo do Senhor, que ele tiver algum problema, seja solucionado. Tiver alguma enfermidade, seja curado. E se clama pelo perdão dos seus pecados, ele seja perdoado. No nome de Jesus Cristo. E assim, Senhor, nós seremos bem edificantes. É no Teu nome que o pedimos, Pai Santo, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. É uma coisa muito importante, é sabermos as coisas. Conhecermos a verdade, não através de um entendimento humano, mas pelo Espírito Santo. Pelo entendimento humano você aprende e sabe através do homem, não é certo, mas direto do trono é de Deus. Nós vamos observar aqui que esses religiosos, eles eram religiosos. Eles eram fariseus. Então eles tinham esse nome de fariseu. Hoje é a mesma coisa.
Hoje eles não têm nome de fariseu, mas têm o nome de igreja fulana, igreja ciclana. Você pergunta para ele: você é um cristão? Ele diz: não, sou um batista. É você um cristão? Ele diz: não, eu sou um metodista. E assim sucessivamente. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Eu estava meditando nisso quando esses fariseus confrontaram com Jesus, ou Jesus confrontou com eles. E vocês sabem, quando você confronta com alguma coisa que você não crê, às vezes aquilo te leva a passar a saber de coisas que você não sabia. E perguntar coisas que você não gostaria de perguntar. E aqui nós vamos ver que Jesus confrontou com esses fariseus, ou esses fariseus confrontou com ele, exatamente nisso daqui, sobre o batismo de João. Então, digo, sobre a autoridade de Jesus. E Jesus, eles perguntaram para Jesus: com que autoridade você faz isto? Ou quem te deu tal autoridade para fazer isso? Logicamente, Jesus estava chocando com a doutrina deles, com os ensinamentos deles. E Jesus sabia, eles não estavam crendo no que Jesus estava pregando e nem no que João pregava. Você viu aí? Agora, quando nós confrontamos homem com homem é uma coisa, mas confrontar com Deus, irmãos, é difícil. Não é mesmo? Por quê? Porque Deus sabe o que está no seu coração. Ele sabe qual é os seus pensamentos. Ele sabe a sua maneira que você crê. Ele sabe. Ele conhecia o coração daqueles fariseus e a forma que eles criam. E sabia que eles não criam nem em João e nem em Jesus. É lógico. É uma coisa clara. Se eles crescem em João Batista, que era o profeta de Deus, eles creriam em Jesus. Não tem jeito você crer num mensageiro sem crer na mensagem dele. Ou crer na mensagem dele e não crer no mensageiro. E Jesus sabia disso. Quando eles confrontaram com Jesus e fizeram essa pergunta, e Jesus já discernindo o coração deles, então ele disse Jesus falou isso para eles: eu também vos perguntarei uma coisa. Jesus sabia que eles não iam responder. Eu também me perguntarei uma coisa. Se me disserdes também, eu vos direi com que autoridade faço isso. Agora, autoridade é uma senhoridade que você tem sobre alguém. É autoridade. Não é mesmo? Agora, eles não tinham aquela autoridade que Jesus tinha. Jesus não tinha autoridade só sobre as pessoas. Não, ele tinha autoridade sobre os demônios. Os espíritos malignos, quando via Jesus, imploravam por misericórdia. Eles prostravam aos pés dele. Quando eles chegavam na presença de Jesus, os demônios revolucionavam. Correto? Você vai ver que quando ele confrontou com aquele menino que era lunático, e aquele pai havia já lutado e batalhado tanto, e tinha levado aos discípulos de Jesus,
E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Ele sofria um demônio epilético. Aquele demônio dava nele, pegava ele, jogava dentro da água, jogava dentro do fogo, e o pai tinha que estar às tonterias, libertando ele, livrando ele daquilo. E ele vinha lutando, e ele lutou até chegou a Jesus. Quando aquele espírito chegou diante de Jesus, naquele menino, aquele espírito se revolucionou. Pegou o menino e jogou no chão. E Jesus foi diante daquele demônio e disse: sai dele. E o demônio abandonou e saiu. E assim sucessivamente. Aqueles fariseus, eles olhavam isso, eles morriam de inveja. Eles tinham inveja de Jesus. Eles tinham inveja. Eles não viam, eles não faziam isso, eles não tinham essa autoridade para fazer isso. E lá aparece Jesus tendo. Então, eles falaram para ele com que autoridade. E Jesus foi e disse essa resposta para ele. Perguntou para eles: se vós me disseres se o batismo de João é dos homens ou vem dos céus? Jesus já sabia que eles eram incrédulos. Você já imaginou, irmãos? Eles eram religiosos, mas eram incrédulos. Crentes incrédulos. Como nós temos muito hoje. Você sabia disso? A massa morre, acaba, mas o espírito não. Esse mesmo espírito que confrontou com Jesus lá, nós temos eles hoje também. Isso é verdade. Então, quando eles confrontaram com Jesus, Jesus fez essa pergunta para eles. Aí eles já razoaram neles: se nós dissermos que é dos homens, vai causar um tumulto terrível, porque a multidão crê que João é um profeta de Deus. Então nós não podemos dizer. E se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer: por que então não credes? Você vê como que o diabo é terrível? Ele é bastante terrível. É onde você deve discernir os espíritos das pessoas. E conhecer o tipo de pessoa que às vezes você está confrontando com ela. Jesus sabia. E ele então, ele disse: nós não sabemos. Aí Jesus disse: também nem eu posso vos dizer com que autoridade eu faço isso. Vejam. Então, nós vamos observar que é dessa forma, irmãos. E os espíritos morrem. E eles são bastante, as pessoas morrem, mas os espíritos permanecem. Eles são bastante religiosos. E isso não é dos dias de Jesus, não. Esses demônios vêm desde o Éden. Você sabia disso? Lá do princípio. Ele começou lá e começou a perverter a palavra de Deus no Éden. Religioso máximo. Nós ouvimos aqui esses dias, eu disse sobre Lúcifer, aonde que ele começou. Ele começou nos céus, ele era um anjo de luz. Agora, um anjo de luz, criado por Deus, ele conhece a Deus, ele sabe quem é Deus,
E ele é religioso. Se há um mais religioso do que ele, não existe. Ele é o único mais religioso que existe. É Lúcifer. É o diabo, é Satanás. Ele conhece a Bíblia. Você pode ver que o Mombrano, ele fala que o diabo, ele nunca citou a Bíblia errada para ninguém. Ele cita certinho a Bíblia. Ele citou 99,9% de verdade a Bíblia. Agora, 99,9% ou 99,99%, só 1% que ele acrescentou ali no lugar. Ele quase disse tudo. Quase ele disse tudo. Se ele dissesse tudo, não era o diabo. Se ele dissesse tudo e ficasse com toda a palavra, era Deus. Esse é o problema. Por isso que todos nós devemos ser muito prudentes. Se há uma coisa que nós devemos usufruir e procurar pôr em prática em nossas vidas, é o discernimento. Deus nos deu isto. O discernimento para discernir os espíritos das pessoas. E nós vamos ver que o diabo, lá no Jardim do Éden, ele conseguiu perverter a coisa toda bem ali. Quando ele confrontou-se ali com o homem, no Jardim do Éden, e praticamente ou automaticamente confrontou-se com Deus. Porque quando ele confrontou-se com Adão, ele confrontou-se com Deus. Porque Adão era um pequeno Deus, sob o domínio de Deus. Adão tinha um domínio sobre o mundo, debaixo do domínio de Deus. Era Adão. Mas Satanás conseguiu fazer tantas coisas através da serpente. Você vai observar que o diabo em si, ele mesmo sozinho, ele não consegue causar nenhum dano. Tem que haver alguma coisa para ele entrar nele e vir causar dano. Tem que haver. Ele sozinho não consegue, porque ele é um espírito. Mas ele teve que entrar na serpente, que era uma criação de Deus, que chegava bem próximo ao homem. E aí ele causou. Vejamos bem aqui, nessa mensagem era de Éfeso, parágrafo 109, Mombrano diz assim, antes que Adão conhecesse carnalmente a Eva, a serpente já havia conhecida. E o que nasceu desse ato? Foi Caim. Caim foi gerado do maligno. Como disse Deus, através da boca do apóstolo São João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 12. Agora, o Espírito Santo em João não podia, num lugar, chamar Adão o maligno, porque isso é o que seria se fosse pai de Caim, Adão. E em outro lugar, chamá-lo filho de Deus, o que era por criação. Em São Lucas 3,38, Caim foi em caráter como seu pai. Quem era o pai de Caim? Era o diabo. Um que traz morte, um assassino. Seu desafio atrevido para Deus, quando for, confrontado com Todo-Poderoso.
confronto. Porque se você permanece fiel, obediente à palavra, você não confronta com Deus, e Deus não confronta com você. Nunca. Confrontar é isso. É se opor ao outro. É por isso que todos nós devemos amar um ao outro. Nós devemos estar unidos, em unidade. Nós não podemos confrontar um com o outro. Não podemos. O primeiro que confrontou com Deus foi Caim. O primeiro. Por isso que Deus disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, assim também vós amais uns outros, e vós sereis conhecidos diante do mundo como os meus discípulos. Aleluia, não é mesmo? O amor divino é o Espírito Santo na sua vida. É Deus em nós. Então nós não confrontamos uns com os outros, nós o amamos. Nós temos uma unidade perfeita. Quando eu amo a você, você ama a mim, nós amamos a Deus, estamos todos em um mesmo barco. Não é mesmo? Não podemos confrontar. Agora você vai ver aqui o seu desafio atrevido para Deus quando foi confrontado com o Todo-Poderoso. Segundo disse Gênesis, capítulo 4, o verso 5, 9 e 13 e 14. Mostra que tem características completamente anti-humanas. Anti-humanas é porque não é humano. Não é humano. É um animal. Irmãos, é por isso que hoje nós podemos ver como que as pessoas agem, atuam, se comportam. Eles não são humanos. Tem uma aparência de humano, mas não é. Porque se Caim, ele era anti-humano, eu lhes pergunto, e a sua procedência, a sua linhagem, a sua descendência? É a mesma. E nós não temos nenhuma dificuldade em afirmar isso. Nós não podemos, de maneira nenhuma, confrontar com isso, porque nós estamos vendo tudo. Está claro. Eles não têm amor. E eu vou dizer a você, não é nem amor de Deus, é amor humano. É o amor humano. Você já imaginou uma pessoa matar a outra sangue frio? Pare um pouquinho. Você já imaginou uma pessoa punhar fogo na outra viva? Pare um pouquinho. Como eu estava vendo na internet. Queimando as pessoas vivas e as pessoas gritando por misericórdia. É isso que o profeta está dizendo. Anti-humanas, e parece mesmo exceder qualquer relato registrado das Escrituras, quanto a uma confrontação de Satanás contra Deus. Agora, isso é muito fácil para crer em uma mentira do que crer na verdade. Muito fácil. Para crer numa verdade, você precisa ser uma parte desta verdade.
Essa verdade tem que ser uma parte sua. Senão você não crê. Agora, prosseguindo. Olha aqui, ó. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E Deus não atenta mesmo. Não me importa tanto o quanto pode ser religioso. É o nascimento, irmãos. É a natureza. Então vejam, irou-se Caim, fortemente descaiu-lhe o seu semblante e disse o Senhor a Caim: onde estás, Abel, teu irmão? Deus já sabia. Ele já sabia o que tinha acontecido com Abel. Ele já sabia que Caim já tinha matado Abel. Agora, o irmão matar, o irmão é irmão entre aspas, né? Irmão entre aspas. Você entendeu isso? E não esqueça, a palavra, o Velho Testamento, tudo que aconteceu no Velho Testamento, no natural, são tipos. São tipos. Tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem da coisa exata. É tipo. Tudo o que aconteceu lá no natural tipifica hoje no espiritual. E que você vai observar que hoje nós temos esse tipo de espírito. Que são irmãos. Irmãos. Como Caim e Abel. Eu disse que Caim era irmão de Abel, entre aspas, você sabe por quê? Porque Caim era irmão de Abel, mas Abel não era irmão de Caim. Não era. Caim era irmão de Abel pela parte de mãe. A parte de mãe. Você sabe que o nome Eva significa mãe de toda criatura. Mãe de toda criatura. Ela deu luz até um animal. Um bicho. E agora, por que ela deu luz a esse bicho? Porque ela teve relação com um bicho. Com um animal. Não é mesmo? É a verdade? É a verdade. E ali então ela obteve uma semente, Caim. Depois então ela teve relação com seu próprio marido, que era Adão, e teve outra semente com Adão, Abel. Caim tinha por natureza da serpente, a serpente por sua vez possuída por Satanás. Por isso ele era anti-humanas. E Abel tinha a natureza de Adão e Adão de Deus. Olha que diferença. Que diferença. Por isso que Adão era irmão de Abel. Digo, Caim era irmão de Abel. Mas Abel não era irmão de Caim. Por isso que Caim irou contra Abel, matou. Porque as duas naturezas se confrontavam uma com a outra. Eu estou falando sobre confrontamento. Se confrontavam uma com a outra. Irmãos, vejam bem, nós somos cristãos, filhos e filhas de Deus. O outro lá diz que é cristão, filho e filha de Deus. Você pega a palavra de Deus e apresenta para ele, ele não crê. E aí? Como fica isso?
como foi Caim. Aí Deus já sabe, Deus conhece o que é seu. Como ele disse na sua primeira carta a Timóteo, né? No capítulo 3, né? Verso 19. Deus conhece o que é seu, tendo nele este selo, ele fica firme. E todo aquele que profere o nome de Cristo, ele diz, aparta-se da iniquidade. Aleluia. Irmãos, que isso? Você vai agir de uma forma caimenta se você quiser. Mas a Bíblia nos relata corretamente, mostra corretamente as duas descendências, as duas linhagens, as duas sementes. Então isso nos leva a chegar mais à palavra, mais a Deus, amá-lo. Não é mesmo? Aí Deus disse, onde está Abel, teu irmão? E ele é atrevido, viu? Ele é atrevido. Olha, rapaz, confrontando com Deus. Se com Deus ele foi atrevido, eu pergunto, e comigo e com você? O que ele não faz? Você acha que ele vai ter medo de você? Você acha que vai temer a você se ele não teve com Deus? Olha como ele disse. Não sei. Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Atrevido, né? Ignorante, arrogante, temperamental, e tudo que você pensa de mal estava nele. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará. Olha como é que ele já citou a sentença dele, ele é terrível. Não foi nem Deus, foi ele mesmo. Aí Deus colocou um sinal nele. O sinal da besta, né? Porque não tem outro sinal, é só 2 sinais que existe. Um é o sinal que é a marca da besta, e outro é o sinal que é a marca de Deus, o Espírito Santo. Deus marca os seus filhos com o Espírito Santo, e marca o do diabo com a marca do diabo. Isso é a verdade. Esse espírito não morreu, não. Ele está vivo hoje. A massa acabou, morreu. Mas o espírito está no nosso meio, irmãos. Meu Deus. E ele chegou agora em um lugar muito mais alto. Você sabia disso? Antes ele matou, foi com machado de pedra, facão velho de pedra. Hoje ele mata com arma sofisticada. É com avião, é com míssil, é com bomba atômica. Veja, irmãos. Isso nos leva a ter temor. Porque hoje nós estamos fazendo uso dessa árvore do bem do conhecimento do mal. Não é mesmo? Estamos. Você faz uso dela. E isso nos leva a ter temor de Deus em nossas vidas. Como usar isto? Para que nós não venhamos se tornar vítima desses espíritos errados. E Deus nos ensina isso. É para isso que Deus nos deu bastante de prudência e sabedoria, para saber nos
se locomover no meio desses demônios. Usar essas coisas como devemos usar, sob o conhecimento da revelação de Deus, e não do diabo. Não é mesmo? Deus nos ajude. E você vai ver que quando esse espírito ele não morreu, ele está. Quando São Paulo confrontou com esses espíritos lá, Paulo foi obrigado a falar essas palavras como Jesus foi obrigado a falar com eles. Você pega a primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, o versículo 36 ao 38, você vai ver Paulo falando exatamente isto. Olha como ele diz: porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Infelizmente, até mesmo os crentes, eles é vítima desses espíritos errados. Moisés, nos dias de Moisés, nos dias de Arão, nos dias de Miriam, você vai ver que a Bíblia diz assim: pois falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da sua mulher gozita, que ele havia casado com uma mulher gozita. Agora, ele não sabia que aquilo dali era uma providência de Deus. Arão e Miriam não sabiam disso. E era sacerdote, Arão, ele era um sumo sacerdote, e Miriam era uma profetisa. E não sabia que aquele relacionamento de unidade com a mulher e marido a respeito de Moisés e a Zípora era por Deus. Eles não sabiam. E a Bíblia diz que eles criticou a Moisés. E disseram essas palavras: somente falou o Senhor a Moisés e também não falou a nós. E Deus ouviu eles falando isso. Irmãos, eu fico assim pensando, eu disse, né? Irmão Brando nunca falou isso, mas a reuniãozinha que eles tiveram em casa a respeito e começar a trocar ideias quanto casamento que estava tendo no meio da família, porque Arão era irmão de Moisés, Miriam era irmã. E tocando ali no casamento de Moisés. E Deus estava só ouvindo o bate-papo da família. O bate-papo da família. Olha, as nossas reuniões familiares, elas devem ser refletidas na palavra, de uma forma perfeita, não imperfeita. Perfeita. E eles disseram, falou Deus somente a Moisés, quanto ao casamento de Moisés. Só falou Deus somente a Moisés e também não falou a nós. Arão, você é um sacerdote, eu sou uma profetisa, somos espiritual, Deus não falou a nós. E a Bíblia diz assim, que Deus ouviu. E era Moisés o varão mais manso que havia sobre a face da terra. Ele não disse nada. E o Senhor desceu. Eu ouvi o que vocês estavam falando. Moisés, Arão, Miriam, sai para fora.
Eles saíram. Naquele momento que Deus chamou Arão e Miriam para fora, Deus parou naquela coluna de nuvem, na porta da tenda deles. E Deus disse isso para eles: ouve o que eu vou lhes dizer. Se é algum espiritual, vejam, eu falarei com ele em sonho e darei a conhecer a ele em visão. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo boca a boca, face a face. Ele me vê face a face, não por figura. Ele disse: não tema o meu servo Moisés e o Senhor falar essas coisas má. E naquele momento que Deus falou isso, irmãos, a nuvem saiu, foi embora. Quando Arão olhou para Miriam, ela estava leprosa. Estava leprosa. Aí teve que pedir a Moisés para pedir ao Senhor para curar, limpar Miriam da lepra. É duro uma pessoa confrontar com Deus. É difícil. Então nós não devemos confrontar com a palavra, nós devemos crer na palavra. E quando Paulo falou isso daqui, irmãos, ele diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Viste bem? Porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus cuida. Não de mim e de você, Ele cuida de sua palavra. Agora, se a palavra dele está em você, Ele zela de você, Ele cuida de você. Ele não permite o diabo lhe tocar. Por quê? Porque Deus está em você. Você respeita Deus, você reverencia Ele. Você considera Deus. Não é mesmo? E aí, então, às vezes, eu fico assim pensando. Às vezes, você entra em confronto com Deus e Deus é obrigado a falar com você determinadas coisas e dar a você o esclarecimento a respeito daquilo. É a graça de Deus, Ele esclarecer. Porque, na verdade, irmãos, quando confrontamos com Deus, significa dúvida, incredulidade. Mas Ele não imputa o tempo da sua ignorância, não é mesmo? E às vezes Ele mostra para você porque você é sincero, é honesto, você creu na ignorância com sinceridade. José, quando confrontou com Maria, ele viu Maria gestante, seu ventre evolumado, ele não conheceu ela. E ele amava muito Maria, e ele pensou, tem alguma coisa que eu não entendo, não estou entendendo o porquê. Ele logo disse, se eu levar o sumo sacerdote diante da lei, ela vai ser condenada como a prostituta e apedrejada. E você sabe, sempre o que leva aquela pessoa diante da lei, ele é o primeiro que joga pedra. Você sabia disso?
Ele é o primeiro, ele joga a primeira pedra, aí os outros apedrejam, acaba de apedrejar. E ele então disse: eu amo muito Maria para fazer isso, eu não posso informar uma coisa dessa, eu vou deixar secretamente. E estava planejando o quadro para deixar secretamente. Quando ele estava planejando, ele era muito sincero. Ele era sincero com Deus, era sincero com ele mesmo. Aí Deus apareceu em sonho para ele, esclareceu tudo para ele. Aí é bom demais. Mas é o tipo de sinceridade que você possui. Sinceridade com Deus e com você. Aí ele esclarece. E eu me lembro do irmão Branham, quando o irmão Branham se defrontou com um determinado homem pagão, um incrédulo, um ímpio. O irmão Branham explicou para ele. Agora, aquilo dali era o espírito de sabedoria no profeta de Deus, no irmão Branham, era Cristo no irmão Branham. Essa mensagem, expressões, no parágrafo 14 até o 19, veja como disse o irmão Branham. Aqui, faz algum tempo, eu fui confrontado. Olha aí, eu fui confrontado. Para falar a um homem que afirmava ser pagão, um incrédulo. E estávamos junto a uma macieira que lhe pertencia. E lhe perguntei qual a idade da árvore. E ele me disse que era tantos anos e quantas medidas de maçã ela produzia cada ano. E era início de agosto, e eu sabia. E notei que as maçãs já estavam caindo, e as folhas estavam ficando marrons. Eu lhe disse, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Eu disse, por que estas folhas estão ficando marrons e caindo da árvore antes de qualquer geada atingir? Bem, ele disse, é o inverno aproximando. E a razão por que elas ficam marrons é porque a vida deixou a folha. O homem falando para o irmão Branham. Deixou a folha. Eu disse, para onde a vida foi? Ele me disse, de volta à raiz da árvore. De onde ela vem? Eu disse, esse é o fim da folha? Ele disse, não. Essa vida retornará na próxima primavera, com uma nova folha. Ele nunca tinha notado isso antes. Eu disse, então, por favor, diga-me, Senhor, que inteligência tira essa folha da árvore, mesmo antes do tempo frio, e envia sua vida de volta para a terra, para a segurança, até a vinda de outra estação? Eu estava pensando, agora o irmão Branham estava mostrando, isso aqui o irmão Branham estava mostrando as eras da igreja também. Você sabia disso? As eras da igreja, o estágio das eras negras, o estágio daquela semente que veio do grão da primícia, que era Jesus. Estágio que aquela semente teve, que era a igreja de Pentecoste. A igreja de Pentecoste, que era constituída só de discípulos educados por Jesus, foi 12 que ele enviou para pregar o evangelho. Vê? Era uma igreja pequena, não era grande, mas era odiada e permaneceu com o exemplo da palavra, fiel à palavra. E foi perseguida até a morte. Ela passou por esse estágio aí.
Aquela igreja toda poderosa, que tinha os sinais, fazia os milagres, fazia os prodígios, até as pessoas queriam tocar em Pedro, por causa que a sua sombra curava os enfermos. Paulo, os apóstolos. De repente ela cai numa estação terrível. Perseguição, morte. Não é mesmo? Foi numa perseguição de trevas, de morte. Chegou ao amadurecimento. Agora, o que Deus estava fazendo com aquilo dali? Estava assegurando a vida. A vida, porque aquele estágio daquela vida que caía no pó, é como aquele hino que diz: cada gota daquele sangue era uma semente que brotava. Não é isso? Cada sangue que caía na terra, que banhava a terra, era mais na frente uma vida que vinha. Aí você vai ver que eles morreram por amor ao Evangelho, por amor à palavra, por amor a Cristo. Houve aquela era negra, que foi, isso aqui chama-se, isso aqui, ó, a era do inverno, da geada, do gelo, para matar a semente. E depois esperar vir a primavera novamente, para vir brotando novas folhas, novas vidas, novos crentes, novos cristãos. Que foi através de Martim Lutero, através de John Wesley, e os pentecostais, e chegando até a nós agora. Então veja como ele diz assim: o Senhor poderia pôr uma água num balde e colocá-la sobre um morão? Ela nunca mudaria por causa da estação. Nunca. E assim isto mostra que há um Deus o qual domina a vida. Vejam? Aí ele vem e aplica aos cristãos. Agora veja onde que o irmão Branham disse aqui. E nós que afirmamos ser cristãos, que nascemos do Espírito de Deus, não de uma religião, não de uma igreja, de Deus. Fomos, pela graça de Deus, transferidos de uma árvore da morte a uma árvore de vida. Então, a primeira árvore que nós viemos foi uma árvore biológica, de nosso nascimento natural. E trouxemos a natureza de nossos pais. Morte. Por isso que o salmista diz: sem pecado concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado, ao mundo vim falando mentira. Não é mesmo? Nascemos nessa árvore da morte. Deus, por sua graça e sua misericórdia, nos transferiu dela para a árvore de vida, através do nosso novo nascimento. Agora, é uma coisa importante, que não existe nenhuma controvérsia contra isto, nenhuma interrogação, porque, na verdade, irmãos, um filho é o que nasce. Se não nascer, não é filho. E quando se trata um relacionamento entre você e Deus, é um nascimento espiritual, não carnal, não mundano, é espiritual. E tem que romper em você a água, o sangue e a vida. Não é mesmo? Batismo nas águas, sangue de Deus, a vida de Deus entrando em você. É um filho de Deus, é um herdeiro de Deus, co-herdeiros de Cristo, herdeiros do céu. É a verdade. Você não nasce de novo, você rejeita isso. Como você pode dizer que é um filho? Como?
Porque a única forma que nós temos, que é a lógica da palavra, é o batismo nas águas, começando por ali. Agora, nós temos confrontado com esta realidade e nós não podemos sair dela, que é exatamente a palavra. Então, nós desafiamos qualquer estudante, qualquer religioso, que mostre para nós na Bíblia onde houve algum batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Não há. Só no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, por amor, por revelação, cremos nesta palavra, então isso nos dá uma característica de filhos. Porque a natureza de Deus, ela está caracterizada na sua vida. E Ele então, não eu, não você, Ele, Deus, Ele se encarrega de te limpar, te santificar, perdoar os seus pecados, jogar no mar do esquecimento e encher você com vida eterna. Aleluia! E a sua vida fala. Não é a sua voz, é a sua vida, é essa ação em você. E tem uma coisa, você não tem nenhuma ligadura com mais nada, a não ser só com Deus. Você acha que você vai criar uma cobra dentro de casa para amanhã ela te picar? Você vai fazer isso? Não, jamais você faria. Você mata ela, dá-lhe uma pedrada na cabeça dela, mete o pau na cabeça dela. Isso é uma cobra, cuidado! Você vai se associar com o ímpio? Você vai se associar com Caim? Para ele amanhã te matar? Ele te entregar lá? Não. Você não. Você sabe sobreviver no meio dessa raça. Você não convive com eles e vive com eles do jeito que eles vivem. Você convive de uma maneira diferente. Você não entrelaça com ele, porque a sua vida e a vida dele não pode identificar. O seu espírito é diferente do dele, a sua natureza é diferente da dele. Você tem sangue sobre você por predestinação, ele não possui. Não é mesmo? Mas você está convivendo no meio deles. Paulo fala isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 6. Nós vivemos na carne, mas nós não militamos segundo a carne. As nossas armas da milícia, ela disse, não são carnais, mas espirituais em Deus, para destruição das fortalezas de Satanás. Aleluia! Jesus, quando tocou os discípulos, ele disse assim, eu vos envio como ovelha no meio de lobos vorazes. Seja prudente como uma serpente, simples como uma pomba. Aleluia! Aí você convive com essas pessoas, mas é um olho aberto, outro fechado. Não é mesmo? Então veja, quando uma das folhas cai, como ouvi esse testemunho dessa maravilhosa igreja, onde muitos dos meus preciosos amigos são membros, onde uma de suas folhas caiu, sabemos que essa vida voltou para Deus, que o deu com algum propósito, só para ressurgir na ressurreição geral, para nunca mais cair. No milênio, a grande ocasião está chegando, diz o Mombrana.
Por isso que nós não temos medo. Eu mesmo digo, irmãos, eu não tenho medo de morrer. Para mim, o morrer é ganho, o viver é Cristo. Eu sei onde tenho parado, sei qual é a rocha que eu fui nascido nela. E sei quem eu devo confiar e quem eu não devo confiar. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos encerrar com isso. Vamos cantar este hino, Lugar de Delícia. É o 238. Trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti. A perfumes, a gozo exaltado, a delícias profundas ali. Sim, ali, disse os anjos fiéis, rodeado numa esfera de glória e de luz. Junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acordem, são prazeres que findam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua da luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos do reino da luz o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país
beleza virá. É somente pedir-te, alma pura, que de graça Jesus nos dará. Pois dali, tudo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou lá na cruz. Nos escuta, nos ouve, Jesus. Graça, graça, graça. Aleluia, Jesus. Deus continue nos abençoando. Amém, Jesus. Oremos. Pai, quão bom estar aqui, Senhor. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os meus pés estão nas tuas portas. Ó Senhor, Pai Santo, leva-nos em paz, guarda-nos e nos protege de todos os males, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Paz, doce paz, que brota lá da cruz, nos trouxe paz, o sangue de Jesus. Paz, doce paz, andar no teu querer, de Cristo a nossa paz vai nos trazer. Paz, doce paz, pra todo pecador, descanso e paz tereis no Salvador. Paz, doce paz, paz na separação, a paz de Cristo dá consolação. Paz, doce paz.